Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, examinando o texto do segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 32. Segundo Samuel 2, de 1 a 32, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Esbozete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Esbozete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, que se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cada açude, e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Esbozete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu a espada no lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua a peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? E ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen, com a extremidade inferior da lança, que saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e cerrados numa tropa puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou, e Joabe disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as tuas consequências?
Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir a Abner e, tendo ele ajuntado todo o povo, faltava 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner 360 homens, que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estavam em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Meus irmãos, o texto da palavra do Senhor nos fala dos primeiros dias do reinado de Davi. Não foram dias fáceis. Davi era ungido do Senhor, mas agora era hora de conquistar aquilo que Deus já o havia entregado nas suas mãos, né? O texto nos dá conta que no primeiro momento o reinado de Davi se inicia apenas sobre a tribo de Judá. Apenas os de Judá, os demais seguiam ainda a Isbosete, né? Rei de Israel. Abner era general do exército de Saul, era o terceiro homem mais importante do governo de Saul, né? E com a morte de Saul, ele foi buscar Isbosete para que fosse rei sobre todo o Israel, e assim o fez reinar ali, né, por um período. O texto, os capítulos que se seguirão vão mostrar para nós que Davi vai sim, enfim, ser coroado rei sobre todo Israel, mas isso não acontece agora. Meus irmãos, agora o fato do reinado de Davi começar apenas sobre a casa de Judá, né? O fato de Davi ter que lutar para conquistar aquilo que Deus o havia prometido, não significa dizer que não haja verdade nas promessas de Deus, ou que Deus tenha falhado com relação à promessa que fez a Davi, né? Isso mostra apenas, meus irmãos, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Davi, para que pudesse reinar sobre Israel, precisou conquistar Israel, precisou conquistar todo o seu reino. E qual é a participação de Deus nisso tudo? A participação de Deus é fazer com que Davi entenda que Deus o haveria de dar vitória em todas as batalhas que ele tivesse que empreender. O fato de Deus ter prometido a Davi que ele reinaria sobre todo Israel não significa dizer, ou não implicou em dizer em momento nenhum, que isso aconteceria de maneira pacífica, que com a imediata morte de Saul, Davi assumiria de imediato o trono. Não significa nenhuma dessas coisas. Quer dizer tão somente que Davi lutaria e conquistaria, porque Deus era garantidor da sua vitória. Meus irmãos, é assim que acontece nas coisas de Deus. Deus tem promessa na nossa vida, e o fato dele ter promessa na nossa vida não torna as coisas mais fáceis, mas torna as coisas possíveis, né? Quando Deus prometeu a Moisés ajudá-lo a livrar o povo da terra do Egito e levá-lo para a terra onde mana leite e mel, quando Deus prometeu ao povo que eles haveriam de herdar aquela terra, Deus não disse que seria fácil chegar até lá e que chegando lá a conquista da terra seria uma tarefa fácil. Mas o que Deus disse é que seria possível. E assim, ainda que não tendo sido fácil, foi possível, porque Deus garantiu a eles que eles assim pudessem realizar. Meus irmãos, na nossa vida também, assim as coisas acontecem.
As promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida, não tornando as coisas fáceis, mas tornando as coisas possíveis. Não tornando as coisas simples, mas tornando as coisas, as situações viáveis. A promessa de Deus na nossa vida é a garantia de que nós vamos conseguir, de que o nosso esforço haverá de ser recompensado, mas não significa dizer que não haverá esforço. Em momento nenhum, Deus promete para nós que nas nossas tarefas, nas nossas buscas, nas nossas conquistas, as coisas serão fáceis, né? Jesus conquistou para nós a salvação, mas isso custou humilhação, isso custou abandono, isso custou dor, isso custou a cruz, isso custou a morte. Se a nossa salvação não foi conquistada de maneira fácil, de maneira simples, e quem enfrentou todas as dificuldades, as agruras, todos os problemas e as questões foi o nosso Salvador Jesus, que descendo do seu trono de glória assume ao nosso lado essa tarefa para tornar para nós possível sermos salvos. Por que para nós as coisas têm que ser fáceis? Muitas vezes nós tendemos a acreditar que só é de Deus se for fácil. Nós tendemos a acreditar que se Deus tem promessa, então haverá de ser fácil. Não. Quando é de Deus, não necessariamente é fácil, mas quando é de Deus, certamente é possível. Deus não torna as coisas fáceis, Ele torna as coisas possíveis. Então, sendo fáceis ou difíceis, elas são possíveis, porque Deus nos proporciona, porque Deus é o garantidor de que nosso esforço será recompensado. A palavra de Deus diz que o reino de Deus se conquista com muito esforço. Isso também não significa dizer que o mérito seja nosso. Nós conquistamos porque nós nos esforçamos, nós conquistamos porque nós lutamos, porque nós tenhamos algum tipo de merecimento nisso. Não. Nós conquistamos e nós conseguimos porque Deus torna possível, né? Deus é aquele que faz do impossível possível. Deus não torna o difícil fácil, mas Deus torna o impossível possível. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. A Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele prometeu muitos e muitos anos antes a Davi que Davi haveria de reinar sobre todo Israel. E assim Davi reinou. Não foi fácil, mas Davi reinou, porque Deus cumpriu a sua promessa. Então Deus não é o Deus que torna as coisas fáceis, mas é o Deus que torna tudo possível. E que esse Deus nos abençoe e nos guarde nesta hora, em nome de Jesus. Ele nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, Pai de toda bondade, Deus de infinita misericórdia e graça, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu é aquele que viabiliza tudo na nossa vida. Tu é aquele que fazes do impossível possível. Tu é aquele que nos dá condição de lutar e vencer e que garante, ó Deus, que o nosso esforço não é vão no Senhor. Ó Deus, te pedimos que Tu receba a nossa gratidão por toda a bênção, por toda dádiva divina, por todo dom perfeito. Tu receba a nossa gratidão. E abençoa-nos, ó Deus, agora, dando-nos a coragem de lutar para conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Atende, Senhor, a nossa oração. Nós te rogamos estas bênçãos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
diante de